Temos uma equação. 7 vezes x. 7 vezes x é igual a 14. Agora, antes de começarmos a resolver essa equação, eu quero que pense um pouco sobre o significado disso. 7x é igual a 14. Isso é o mesmo que dizer que 7 vezes x, deixa eu escrever assim, 7 vezes x, na cor laranja, 7 vezes x é igual a 14. Talvez já saiba como fazer isso de cabeça. Literalmente poderia usar na tabuada do 7. Então, veria que 7 vezes 1 é igual a 7, então não é a resposta. 7 vezes 2 é igual a 14. Então, 2 funciona aqui. Daí você saberia qual é a resposta. Poderia então tentar outros números e dizer bem aqui, a resposta é igual a 2, mas não é isso que vamos fazer nesse vídeo, mas sim pensar como resolver isso sistematicamente, porque vamos descobrir que conforme essas equações ficam mais e mais complicadas, não conseguirá pensar e resolver apenas de cabeça. É realmente importante que entenda como manipular essas equações, mas ainda mais importante é entender o que elas realmente representam. Isso aqui nos diz que 7 vezes x é igual a 14. Na álgebra, não escrevemos vezes ali. Quando escrevemos dois números juntos um ao outro ou um número junto a uma variável, significa que estamos multiplicando. Esta é apenas uma maneira de abreviar as coisas. E, em geral, não utilizamos o sinal de multiplicação porque é confuso, porque x definitivamente é a variável mais utilizada na álgebra. Se fôssemos escrever 7 vezes x é igual a 14. Se escrevermos o sinal de multiplicação, ou o x de um jeito um pouco diferente, ele poderá se parecer com o xx ou vezes. Em geral, sempre que lidamos com equações, especialmente quando uma das variáveis é um x, não usaremos o sinal tradicional de multiplicação. A gente pode usar algo como isso. Poderemos usar um ponto para representar a multiplicação. Temos 7 vezes x é igual a 14, porém isso ainda é um pouco incomum. Se a gente tem algo multiplicando uma variável, reescreveremos apenas 7x. Literalmente, isso significa 7 vezes x. Para entendermos como podemos manipular essa equação para resolvê-la, vamos visualizar. 7 vezes x, quanto é isso? Isso é a mesma coisa que... Vou reescrever essa equação, mas de uma forma visual. É o mesmo que 7 vezes x. Isso significa que x é somado a si mesmo por 7 vezes. Essa é a definição de multiplicação. Isso é literalmente x mais x mais x mais x mais x. Vejamos, já são 5x, mais x, mais x. É a isso que correspondem 7x. Este 7x aqui, vou escrevê-lo mais para baixo. Esse 7x aqui, essa equação nos diz que 7x é igual a 14. Está dizendo que isso é igual a 14. Vou desenhar 14 objetos aqui. Digamos que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Literalmente estamos dizendo que 7x é igual a 14 coisas. Essas são declarações equivalentes. A razão pela qual desenhei isso assim foi para que você possa realmente entender o que faremos quando dividirmos os dois lados por 7. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a etapa a seguir, sempre que... não queria fazer isso, eu vou fazer de novo. Vou desenhar aquele círculo. Em geral, sempre que simplificarmos uma equação em um coeficiente, que é o número que multiplica a variável, algum número que multiplica a variável, ou poderíamos dizer o coeficiente vezes uma variável, é igual a outra coisa, o que a gente quer fazer é dividir ambos os lados por 7, nesse caso. É dividirmos os dois lados pelo coeficiente. Assim, se dividirmos os dois lados por 7, com o que ficamos? 7 vezes algo dividido por 7 será justamente esse algo original. Os 7 se cancelam e 14 dividido por 7 é 2. Nossa solução é x igual a 2. Para fazer com que você entenda melhor o que está acontecendo, estamos dividindo os dois lados da equação por 7. Estamos, na verdade, dividindo os dois lados por 7. Isso é uma equação. Está dizendo que isso é igual a isso. Tudo o que fizermos no lado esquerdo, teremos que fazer no lado direito. Se começam sendo iguais, não podemos fazer uma operação em apenas um dos lados e manter essa igualdade. Eles eram a mesma coisa se dividirmos o lado esquerdo por 7, então, deixa eu dividir isso em 7 grupos.
São 7x aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Agora, se dividirmos isso em 7 grupos, também vamos precisar dividir o lado direito em 7 grupos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso tudo será igual a isso tudo. Cada um desses pequenos blocos que fizemos, esses 7 blocos, juntos serão equivalentes a tudo. Podemos dizer que este bloco é igual a esse bloco. Esse bloco é igual a esse bloco. Eles são todos blocos equivalentes. São 7 blocos aqui e 7 blocos aqui. Então, cada x deverá ser igual a 2 desses objetos. A gente tem um x, que é igual a, neste caso, tivemos os objetos desenhados, onde há 2 deles. X é igual a 2. Agora, vamos fazer mais alguns exemplos aqui para que consiga entender que, ao lidar com uma equação, qualquer operação que fizer em um dos lados da equação, deverá fazer no outro. Vou descer a tela um pouquinho. Digamos que a gente tenha 3x igual a 15. Mais uma vez, você poderia fazer isso de cabeça. Temos aqui que 3 vezes algum número é igual a 15. Poderia procurar na tabuada do 3 e descobrir. Mas se quiser fazer isso de um modo sistemático, e é melhor para entender as coisas sistematicamente, então isso aqui na esquerda é igual a isso aqui na direita. O que temos que fazer com isso aqui na esquerda para termos apenas um x ali? Bom, para termos apenas um x ali, vamos dividir por 3. O motivo para fazermos isso é que 3 vezes algo que será dividido por 3, os 3 vão se cancelar e teremos apenas um x. Agora, 3x é igual a 15. Se dividirmos o lado esquerdo por 3, para que a igualdade seja mantida, também teremos que dividir o lado direito por 3. Temos quantos? Bom, no lado esquerdo temos apenas um x, portanto, será apenas x. E no lado direito, quanto é 15 dividido por 3? Bom, é 5. Agora, você poderia fazer essa equação de um jeito um pouco diferente, embora seja um modo equivalente. Se eu começar com 3x é igual a 15, você poderia dizer, bom, em vez de dividir por 3, também poderia me livrar desse 3, poderia ficar apenas com um x se multiplicar os dois lados dessa equação por 1/3. Se multiplicar os dois lados dessa equação por 1/3, isso também deverá funcionar. Você poderá dizer, olha, 1/3 de 3 é 1. Quando multiplica apenas essa parte aqui, 1/3 vezes 3, isso é igual a 1. 1x. 1x é igual a 15 vezes 1/3, que é igual a 5. 1 vezes x é a mesma coisa que x apenas. Então, temos que x é igual a 5. Essas são maneiras equivalentes de fazer isso. Se dividir os dois lados por 3 é o mesmo que multiplicar os dois lados dessa equação por 1/3. Vamos fazer mais uma. E agora, eu vou deixar as coisas um pouco mais complicadas. E vou mudar a variável um pouquinho. Vamos dizer, então, que temos 2y mais 4y igual a 18. De repente, está um pouco mais difícil de fazer apenas de cabeça. Estamos dizendo que 2 vezes algo mais 4 vezes esse mesmo algo será igual a 18. É um pouco mais difícil de dizer qual é o número. Você poderia tentar com a tabuada, dizer que se y fosse 1, seria 2 vezes 1 mais 4 vezes 1, mas assim não vai ser muito prático. Vamos, em vez disso, pensar sobre como fazer isso sistematicamente. Poderia continuar chutando e finalmente chegar à resposta, mas vamos fazer isso de um modo sistemático. Vamos conferir. Então, temos 2y. O que isso significa? Que temos 2y somados um ao outro. Literalmente é y mais y. E somamos isso a outros 4y. A isso estou somando 4y, que são literalmente 4y somados um ao outro. Então, é y mais y mais y mais y. E isso tem que ser igual a 18. Isso é igual a 18. Agora, quantos y temos aqui no lado esquerdo? Quantos y temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y. Podemos simplificar isso como 6y igual a 18. E se pensarmos nisso, faz todo sentido. Isso aqui, 2y mais 4y igual a 6y.
Então, 2y mais 4y é igual a 6y, o que faz sentido. Se temos 2 maçãs e compramos mais 4 maçãs, teremos 6 maçãs. Se temos 2y mais 4y, a gente vai ter no fim 6y. Isso será igual a 18. Agora, espero que você já saiba como fazer isso. Se temos 6 vezes algo que é igual a 18, se dividirmos os dois lados dessa equação por 6, vamos resolvê-la. Então, dividimos o lado esquerdo por 6 e o lado direito por 6. O que temos no fim é y igual a 3. Você pode conferir. Essa é a parte interessante de uma equação. Sempre pode conferir e ver que chegou à resposta certa. Vamos ver se funciona. 2 vezes 3 mais 4 vezes 3 é igual a quanto? 2 vezes 3, isso é igual a 6. E então, 4 vezes 3 é 12. 6 mais 12 é, de fato, igual a 18. Está correto.